Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do webinar da Vector, que agora também vai ficar disponível para os clientes em formato de podcast. Então, hoje a gente já está gravando, vamos dizer assim, o nosso programa piloto de podcast. E eu já queria iniciar dando as boas-vindas para a Letícia Linhares, nossa coordenadora de estados e municípios, e também para o Leonardo Barreto, que é o nosso diretor da área de análise. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre quais foram os impactos dessas eleições, né? A gente passou agora no último domingo, dia 15, pelo primeiro turno, e são muitos números e muitas análises, muitas vezes até concorrentes que a gente vê correndo nos bastidores, no próprio noticiário. E a ideia é a gente conseguir organizar para vocês e trazer insights qualificados, análises qualificadas sobre cada um desses pontos que têm sido levantados. Então, eu acho que já passando para os nossos participantes aqui, para o Leonardo e para a Letícia, eu já queria colocar uma pergunta para vocês, pessoal, que é justamente no final das contas, né? Qual foi o resultado dessas eleições para o cenário nacional e como é que vocês analisam o comportamento dos partidos, né? Queria que vocês trouxessem um pouquinho nesse ponto inicial para a gente. Bom, Letícia, se você quiser começar, fique à vontade. Oi, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Obrigada, Léo. Acho que para o cenário de 22, essa eleição foi um grande treino. É bem importante, tem muitas coisas que precisam ser observadas, porque o resultado dela para os partidos é um ensaio do que vai acontecer para as próximas eleições. A gente precisa perceber algumas dificuldades que alguns partidos tiveram para retomar as suas prefeituras. Então, por exemplo, essa é a primeira eleição desde 2002 que o MDB sai da casa das 1.000 prefeituras conquistadas. Então, ok que a gente ainda está no primeiro turno, mas ainda assim, com a média de prefeituras que o MDB já conquistou, é muito difícil que ele consiga alcançar as 1.000 prefeituras que ele tem desde 2002. PSDB é a mesma coisa, bem difícil que chegue à média que ele tem desde o mesmo período, e isso já é uma coisa que a gente pode observar desde as eleições de 2018, que os dois partidos tiveram uma queda na quantidade de deputados eleitos. Por outro lado, a gente tem algumas outras legendas mais jovens que vêm aumentando a sua quantidade de candidatos que foram eleitos, e o que a gente pode perceber com isso é que a gente conseguiu ter uma disseminação muito maior de partidos. Então, hoje a gente não tem mais um conglomerado ou uma frente ampla em que a gente não tem forças dominantes mais no país, não tem mais grandes partidos ou grandes forças que estão dominando as nossas eleições. A gente tem uma dissipação de forças no país todo e vários partidos que estão ganhando espaço. Pode continuar, Léo. Olha, olhando para frente, né, eu acho que a gente precisa observar um parzinho de coisas, né? A primeira é que essa eleição foi uma eleição muito importante para os partidos do ponto de vista da existência deles. Está previsto para operar, né, em 2022 o fim das coligações, isso já aconteceu nesse ano, mas também uma cláusula de barreiras mais alta, que vai testar de uma maneira muito forte a capacidade dos partidos. Então, isso levou, a gente sabe, a um crescimento muito grande do número de candidatos a vereador e do número de candidatos a prefeitos. Todo mundo pensando em construir alicerce para disputar 2022. E isso levou, pelo que me parece, um crescimento muito grande de partidos até novos, né? Avante, Podemos, é um pessoal que avançou, por exemplo, sobre prefeituras do MDB, sobre prefeituras do PSDB. É importante a gente observar, então, né, tendo 2022 como horizonte,
que essa relação entre bancada de deputados federais e número de prefeitos, ela já surtiu efeito, né? Se a gente voltar para 2018, o PSDB e o MDB reduziram bastante as suas bancadas de deputados federais e, não por coincidência, acabaram tendo seu número de prefeituras reduzido agora também, né? Talvez não tanto nas capitais, mas nos números absolutos do país, eles perderam espaço para Centrão, que por coincidência, ou melhor, não por coincidência, também tinham tido aumento nas bancadas de deputado federal. Então, olhando para 2022, eu acho que a gente já pode imaginar, né, a não ser que o PSDB crie uma dinâmica própria, o MDB crie uma estratégia de reação, etc., eu já apostaria no enfraquecimento desses 2 partidos, né, olhando essa correlação entre eleição para deputado federal e número de prefeituras. E acho também que a gente vai assistir um grande movimento de fusões, de reforma partidária a partir daqui em diante. Várias legendas pequenas, ou mesmo legendas médias, que vão perceber a sua dificuldade, podem iniciar conversas para um processo de fusão, etc., para conseguir chegar e ultrapassar a cláusula de barreiras e ter mais capacidade de formar o coeficiente eleitoral em 2022. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode esperar. E a segunda coisa é que está muito claro para mim a formação, ou pelo menos assim, a tentativa de formação de 3 eixos da política nacional. O primeiro eixo é um eixo das esquerdas. Existe hoje uma disputa, uma discussão, né? Quem que vai liderar esse processo, etc. Mas existe um eixo das esquerdas. Existe um eixo do centro que o João Dória está tentando formar a partir de São Paulo, que envolve PSDB, DEM e MDB. E é muito curioso. Como é que ele fez isso? Ele colocou o DEM na vice dele, o Rodrigo Garcia. Ele colocou o MDB na vice do Covas, né? E ele próprio é o PSDB. Tem que ver como é que o DEM vai digerir essa proposta de ser novamente um partido satélite do PSDB, sendo que o DEM é um dos grandes campeões dessas eleições, né? Tanto do ponto de vista das capitais, quanto do ponto de vista do número absoluto de prefeituras. Então, tem que ver se o DEM vai topar de novo, né, ser satélite do PSDB. E o terceiro eixo é um eixo que envolve Bolsonaro Centrão. É um eixo que cresceu bastante, né? Eu acho que o Centrão ele aumentou o cacife dele, né, de maneira muito clara, e vai cobrar, inclusive, um preço maior do presidente Bolsonaro, né? Então, aquela ideia que a gente discutiu no nosso último webinar, de que a gente podia estar caminhando para um presidencialismo de coalizão clássica, inclusive com reforma ministerial, eu acho que esse cenário é um cenário que aumentou na área de apostas aí, porque o Centrão tendo um cacife maior, ele vai poder cobrar e isso pode tranquilamente levar realmente a uma reforma ministerial. Acho que sim. Das 3 frentes que você apontou, acho que a maior questão que a gente precisa observar é que das 3, a frente de centro que está sendo formada pelo Dória e pelo DEM está muito mais organizada do que as frentes de esquerda. Porque se a gente for levar em consideração as eleições agora, a organização que o DEM teve, que outros partidos tiveram, e o ganho com relação a número de prefeituras e quantitativo total que as legendas de centro tiveram, foi muito mais significativo do que o ganho de partidos de esquerda, que ok, alguns partidos de esquerda aumentaram sim em número de prefeituras e aumentaram sim em número de cadeiras, mas as legendas de centro conseguiram se organizar e conseguiram ter um ganho muito maior do que as outras legendas. Então, a frente única está caminhando de uma forma muito mais organizada para o centro do que para a esquerda. E aí então é engraçado. Não, Desculpa, por favor, Léo. Então, não, imagina. Então é engraçado porque se a gente procurar assim, dilemas, né, nesses 3 eixos,
a gente vai encontrar na esquerda, afinal, quem vai liderar? Né? Porque é muito curioso. O PSOL foi o grande vencedor dessa eleição. O PSOL elegeu 5 prefeituras. Né? Pode arrebatar Belém, né? É verdade, mas embora lá em Belém a situação é difícil para o Edmilson, que os outros candidatos derrotados, que são os grandes eleitores do segundo turno, são todos de direita. Então, é difícil para ele. E fez um segundo turno com São Paulo, né? Que ocorreu em decorrência do PT. Mas, assim, o PSOL tem 5 prefeituras. Né? Então o PSOL vai assumir a liderança? Não. Eu acho que o PSOL ele conseguiu assumir a liderança das agendas de minorias, né? Agendas de gênero, agenda de raça. Parece que o PSOL realmente encontrou aí um nicho e ele se apossou disso. Se a gente for para o centro ali que o Dória está querendo construir, eu acho que ele tem 2 problemas. Primeiro, o PSDB caminha para ser um partido regional, né? Partido paulista. Caminha claramente para isso. A segunda questão o que o Dória vai... Como é que o DEM vai assumir isso? Né? Aquilo que a gente estava conversando. É claro que para o DEM assumir o governo de São Paulo em 2022 é um belo presente. Então, assim, é um belo de um preço que você paga. Mas existe uma conversa para ser feita. E no caso do Centrão, aí... e aí eu não tô dizendo que isso é uma coisa não legítima, né? Mas o problema ali é preço. Qual é o espaço que esses partidos vão ter no governo? E é uma discussão super legítima, porque eles vão tocar uma agenda econômica super complicada a partir de agora. Eles têm voto, eles têm prefeituras, né? Eles têm bancada, então o presidente Bolsonaro vai ter que dar um espaço que seja condizente ao tamanho que eles ocuparam. Então, basicamente, é uma questão de preço, e esses são preço no sentido figurado, né, pessoal? Então, assim, eu acho que essas são as 3 questões que a gente vai ter que resolver para ver se esses eixos eles vão se consolidar da maneira que a gente está imaginando ou não. E aí um ponto específico que a gente inclusive fez questão de enfatizar, né, na semana passada, é justamente como a gente teria candidaturas mais tradicionais se fortalecendo nessas eleições municipais, né? Então, eu acho que a pergunta que fica também para ser respondida é: e a nova política, né? Todo aquele movimento que a gente teve nas últimas 2 eleições com outsiders, por renovação, como isso se manteve agora, durante esse último domingo? Qual a avaliação de vocês nesse sentido? Não, isso não se manteve, na verdade. Isso acabou porque o que a gente percebeu foi justamente o que a gente já vinha colocando em todas as nossas análises e o que a gente apresentou no último webinar, que é que os eleitores têm procurado mais segurança e mais experiência na hora de escolher o seu voto. Então, eles têm buscado pessoas, ainda quando o lugar passa por um momento de renovação, e aí eu coloco aspas na minha renovação, porque não, pelo menos eu não posso considerar de fato uma renovação, vai ser um nome conhecido. Então, ou vai ser um parlamentar que já é conhecido, ou vai ser alguém de uma família tradicionalmente política, vai ser alguém do meio, porque as pessoas estão buscando essa segurança, elas estão buscando esse momento de conservação mesmo, da experiência, de saber que elas vão estar seguras nesse ambiente. Então, ou eles reelegeram aquele que já estava no posto, exceto pelo Rio de Janeiro e Porto Alegre, em que os postulantes tiveram certas dificuldades, encontraram certas dificuldades no seu governo, ou eles buscaram nomes mais seguros, porque a ideia dos outsiders, com o passar do tempo, acabaram se mostrando um pouco controversas, assim. Gerou algumas inseguranças, exceto pelo Calil, porque o Alexandre Calil, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, ele já tinha uma experiência de gestão, não gestão
pública, mas ele já tinha uma experiência de gestão passada. Ele acabou sendo um político se mostrando um político bastante inteligente na prefeitura de Belo Horizonte, e ele soube cativar muito o eleitorado dele. Então, ele conseguiu se manter ali e ir além da ideia de outsider. Então, só reforçou tudo que a gente já tinha apresentado nas últimas análises, de que isso não aconteceu. Veio um reforço de legendas mais tradicionais, que são as legendas que a gente já tinha apresentado também, que tinha esse indicativo, e elas aumentaram e a política tradicional tem ganhado mais espaço. Então, 2018 foi uma onda que veio e já passou. Olha, eu concordo. Acho que 2020 marcou o recrudescimento, né, o retorno do processo político para o leito dele, né, tradicional. O que é uma notícia muito importante para o presidente Bolsonaro. Né? Ele tem que saber interpretar isso de uma maneira muito adequada. Aliás, em 2 semanas ele recebeu lições que ele precisa interpretar de uma maneira sofisticada, né? A primeira foi a derrota do Biden, a derrota do Trump. Assim, o que ele pode tirar dali? Né? O discurso combativo, aquele estilo belicoso, ele tem um limite, né? Todo o movimento de renovação antipolítico que houve nos Estados Unidos acabou indo elegendo, né? Parece que cansou e elegeu um político super tradicional. Né? O Biden é super tradicional. Então, assim, o Bolsonaro tem que olhar para isso com atenção e acho que ele tem que olhar também para os resultados dessa eleição. Eu acho que claro, que a nova política, claramente, ela retrocedeu, como é uma característica de todos os processos ou movimentos políticos de renovação. Né? Isso não é um problema só da nova política, porque é muito difícil você manter uma revolução viva o tempo inteiro. Isso desde a Revolução dos Bichos, né? A gente sabe como é que funciona. Vamos pegar o próprio Lula, em 2003, quando ele começa a governar, ele tem que votar a reforma da Previdência. Isso gerou um racha no partido que levou o pessoal, ou seja, ali o movimento de renovação que ele tinha liderado em 2002 já perdia fôlego. E o presidente Bolsonaro, no momento que ele tem que fazer um presidencialismo de coalizão, inclusive para não cair, é natural que também esse movimento de renovação dele perca fôlego. Então, assim, eu vejo isso com muita naturalidade. Né? Acho que o Bolsonaro até tentou manter essa chama acesa durante todo o ano de 2019, mas em 2020 ele jogou a toalha. Né? E talvez o ponto máximo disso seja a saída do Moro, do Ministério da Justiça. E isso claramente gerou um retorno da política para o leito, embora isso tenha deixado resultados. Né? A quantidade de capitães, de delegados, de majores, de não sei o quê, disputando prefeitura é um absurdo. Né? Eu tenho a impressão que se as forças de segurança constituíssem um partido político, elas seriam o primeiro ou o segundo partido político que mais cresceu nessa eleição. Né? Então, assim, houve uma coisa aí. Mas, de todo modo, o que eu acho é o seguinte. Primeiro, aí segundo, o Bolsonaro fez uma administração super desastrada da participação dele nas eleições, resolveu encampar candidato a vereador e candidato a prefeito que estavam em situações dificílimas. Então, permitiu ser chamado de um grande derrotado de 2020, sendo que nem dá para fazer essa conta. Né? Como é que você vai dizer que um presidente que teve a sua base parlamentar, que é o Centrão, crescendo nas prefeituras, foi derrotado? Sabendo que tanto PT, PSB e PDT perderam prefeituras, como é que você diz que esse cara foi derrotado? Ele gerou isso. Né? O presidente Bolsonaro gerou essa situação. Foi muito imprudente. Né? Foi muito imprudente. Claro, contribui para isso também a redução dos votos que o filho dele teve no Rio, né? O vereador Carlos Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro teve esse problema.
Agora, o fato é, 2022 está longe de estar resolvido. Eu acho que essa mensagem está clara, né? Está longe de estar resolvido, está longe. Essa popularidade que o presidente obteve, ela tem nome e sobrenome, chama auxílio emergencial. E ele precisa de uma abordagem bem sofisticada, ele precisa calcular impactos de medidas econômicas com os seus resultados na sociedade para 2022. Ele tem uma obra de engenharia aí que não é simples para fazer, não é simples de ser feita, né? E acho que ele não tem muita gente capacitada para ajudar ele nisso, não. Eu acho que o Ministério da Economia tem claros problemas de formulação e acho que os ministérios políticos estão muito divididos sobre quanta briga comprar, né, na agenda econômica. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem um dever de casa muito forte. Eu acho que essa é a lição que sai desse processo eleitoral. E ainda dentro disso, a gente acaba tendo a gente teve, na verdade, inclusive, alguns assessores bolsonaristas mesmo que colocaram que no final das contas havia sido uma derrota conservadora, né? O resultado dessas últimas eleições, desse primeiro turno, seria uma derrota aos conservadores, mas ao mesmo tempo a gente, e talvez essa possa ser uma lição para o presidente, não necessariamente os conservadores estão se sentindo representados pela figura do presidente. Então, a gente como a gente colocou, né, existem candidaturas que têm tanto candidaturas tradicionais, mas como candidaturas mais vinculadas a conservadores, né, que foram eleitas e que tiveram um crescimento expressivo, mas que não necessariamente vincularam a sua imagem ao presidente Bolsonaro. Então, talvez um acerto no tom do presidente talvez possa ser também um aprendizado, né, para as próximas eleições para 2020. E aí, dentro disso, eu já queria trazer para vocês para que vocês trouxessem para a gente uma análise de como foram essas eleições em São Paulo, né? Então, em São Paulo, o estado de São Paulo, ele é conhecido por ser um estado que é um estado em si mais conservador, mas sempre tem um diferencial ali da sua capital, né? Muitas vezes a gente compara a cidade de São Paulo até com Nova York, onde você tem ali uma população que ela é mais progressista. O estado de São Paulo, para a governadoria, a gente sabe que eleger um candidato de esquerda é de fato um desafio, mas é algo que a gente acaba não vendo refletido quando a gente fala da prefeitura, quando a gente fala da cidade de São Paulo em si. Então, eu queria que vocês trouxessem para a gente também uma análise de o que vocês acharam, né, do resultado que a gente teve para a prefeitura de São Paulo. Assim, se você me permite, Lê, antes de entrar em São Paulo, deixa eu só fazer um comentário sobre, na verdade, o que disse o Felipe Martins, né, que é assessor internacional lá do presidente, e que faz, às vezes, de interlocutor da ala ideológica. Né? Ele já vinha reclamando da aproximação do Bolsonaro com o Centrão, né? E com os militares também. Então, ele já vinha acusando o golpe. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, assim, o PSL aumentou as prefeituras, acho que aumentou bastante, né? Foi para quase 90 prefeituras. O Centrão aumentou o seu cabedal. O PSDB, que o presidente elege como adversário, perdeu. O MDB, que está na área de influência do Rodrigo Maia e do PSDB, perderam. E você teve a ascensão de um partido de centro-direita, que é o Democratas. Então, assim, olhando o conservadorismo cresceu. Né? Assim, se você buscar aquele conservadorismo ligado aos movimentos evangélicos, né, ligados aos partidos mais de centro-direita, houve um crescimento. E se você olhar de novo, né, PSB, PDT, PT, todos eles perderam prefeituras. O PSB corre o risco de ser destroçado, né? Porque se perder Pernambuco, acabou o PSB, né? Não sobra mais nada. Então é curioso olhar isso. Na verdade, eu tenho a impressão, viu, Mari, que isso é mais um
um choro ali do Felipe Martins, de uma perda de espaço que ele teve, e eu acho que aquele tweet que ele fez, ele não fez sentido nenhum, assim, se você olha para o conjunto da obra, do que uma coisa verdadeira mesmo. E acho que isso vale até para São Paulo. Eu acho que a força que o Boulos demonstrou é, antes de tudo, um sinal de fraqueza do próprio Dória. A gente lembrando que na eleição para governador, o Dória teve dificuldade na capital. Né? Assim, o Boulos, se ele apresentar uma candidatura, eu acho que ele questiona a própria liderança do Dória. É uma candidatura antibolsonarista? Acho que sim, também, mas é também uma candidatura anti-Dória completamente. Léo, perfeito o que você falou. E aí eu acho que tem várias coisas que a gente precisa observar em São Paulo que são bem importantes, só para a gente, antes de entrar na parte que importa, que é o resultado do segundo turno, acho que tem uma coisa que a gente precisa destacar, que é o desempenho da Joyce Hasselman, que foi uma coisa muito curiosa, porque ela já vinha falando e tentando se desvincular da sua imagem como bolsonarista e falando que ela ia muito além do que só alguém vinculado ao presidente Jair Bolsonaro, e acho que o resultado nas eleições acabou mostrando que não, que ela foi eleita na onda do Bolsonaro e por ele. Então, ela não conseguiu consolidar um público em um eleitorado e acabou tendo um resultado bem pequeno. Então, outro exemplo disso também foi o Tato, no PT, que forçou a sua candidatura dentro do próprio partido, porque não era um nome que tinha o apoio do ex-presidente Lula, e acabou forçando a sua candidatura nas prévias do partido, forçou até conseguir, também não teve uma média expressiva nas eleições, e foi rechaçado pelo próprio partido, por membros do partido, não teve apoio interno. Então, assim, são coisas um pouco desnecessárias que a gente acabou vendo por nada. E aí, falando eu acho que é muito interessante a gente considerar algumas coisas como o índice de abstenção, que foi uma coisa que a gente já tinha apresentado nas nossas análises, a gente levantou no último webinar como um ponto importante. São Paulo teve 27% de abstenção. Isso é um dado muito relevante para a gente pensar em termos de segundo turno, porque a gente precisa pensar em quem é o eleitorado de cada um das duas pessoas que estão concorrendo. Se a gente for pensar em quem é o eleitorado do Boulos, a gente pode imaginar que tende a ser um eleitorado mais jovem, mais engajado, estudante, pessoas mais novas. E o eleitorado do Covas, por outro lado, acaba sendo pessoas com mais idade, não necessariamente mais. Tem pessoas mais jovens também que provavelmente podem fazer parte do eleitorado dele, mas tendem a ser pessoas mais velhas. Nessa semana tem saído notícias do aumento do número de internações por Covid-19, e o PSDB fez uma jogada muito inteligente, ou não também, depende de como isso vai ser interpretado, de colocar a renovação do Plano São Paulo para depois do segundo turno, para dizer como vão ficar as coisas. Então, juntando uma coisa com a outra e o índice de abstenção, talvez o Bruno Covas possa sair perdendo, porque o seu eleitorado não seja tão entusiasta ou entusiasmado de sair de casa e se expor a talvez pegar o vírus para votar nele. Então, por mais que a gente tenha em comum dois públicos que são antibolsonaristas, o eleitorado do Boulos pode ser um eleitorado mais entusiasmado para sair de casa para votar. Pode ser que isso não aconteça, mas pode ser que sim, e isso é uma das coisas que justifica também essa guinada final dele no primeiro turno. Acho que uma coisa que foi muito relevante ontem, durante o debate que eles fizeram na CNN, e que eu acho que foi talvez um erro crítico do Bruno Covas,
foi que o plano de governo do Boulos tem alguns pontos sem nó. E o Boulos, por ser quem é e por ter todo o histórico que ele já teve, tem algumas coisas que daria para o Bruno Covas explorar e que daria para o Bruno Covas usar como pontos controversos e usar em favor dele, né? Mas durante o debate, o Bruno Covas decidiu colocar no momento livre para o Boulos falar sobre habitação. E ao invés de virar para ele e pedir para que ele falasse sobre os movimentos de invasão que ele liderou por muito tempo, ou o envolvimento dele com o movimento sem teto, ou qualquer coisa nesse sentido, e falar sobre habitação nesse sentido, ele só falou, vamos falar sobre habitação, e coisas do tipo. E aí, nesse momento, o Guilherme Boulos entrou no território dele, começou a apresentar todo o plano de governo, que vai retomar o plano da Erundina, que foi um plano de sucesso há 35 anos atrás, falou que daria 400 mil casas, e o Bruno Covas não tinha com o que combater esse argumento. Então, ali ele permitiu que o Guilherme Boulos fizesse uma propaganda livre do seu plano de governo, sem ter o mesmo espaço para si. Então, ele parecia muito nervoso, ele estava bem menos expressivo, digamos assim, que o Guilherme Boulos durante todo o debate. Então, acho que durante o debate ele também acabou, talvez, perdendo um pouco de espaço, porque ele foi menos cativante que o Guilherme Boulos. Então, acho que essa eleição, ainda que seja uma incógnita, está um pouco diferente das últimas. Vai ser uma eleição voto a voto, mas acho que ela tem muitas coisas para a gente observar agora. Isso é bem surpreendente, né? E acho que o Covas, assim, o Boulos tem contra ele toda a inexperiência dele, né? Vai contra aquilo que a gente estava falando, né? Da onda de procurar experiência, de procurar tradição. São Paulo fazer uma experiência, né, a essa altura do campeonato é uma coisa que vai me surpreender muito. Agora, por outro lado, se a gente olha para o Covas, ele tem como problemas, né? Ele é um homem doente, né? E isso tem que ser levado em conta. Ele tem um vice que teve problemas, né? Que tem problemas de agressão, enfim. E ele tem o Dória, que na capital não recuperou ainda o prestígio que teve, né? Lembrando, o Dória foi eleito, ele foi eleito na prefeitura, ele foi eleito em primeiro turno, não foi? Eu não lembro agora. Mas eu tenho a impressão que para a prefeitura ele foi eleito em primeiro turno. E agora o Covas teve 30% dos votos. Agora, eu vejo Porto Alegre como uma eleição resolvida, sabe? Eu acho muito difícil que a Manuela vai conseguir criar lá uma boa situação. O Melo acabou absorvendo todos os votos do Sartori e o Marquesano, ele é um cara de centro-direita, né? Então, eu acho que a Manuela vai ficar pelo caminho nesse processo. E aí, só uma última coisa em relação à questão de São Paulo, né? A gente teve a bancada do PSOL que atinge 6 vereadores, né? Um aumento muito importante, e quem perde espaço na Câmara de Vereadores é o PSDB, que cai de 11 para 8. Então, assim, o PSDB claramente tem problemas, né? Problemas em casa. Perdeu um espaço que eu acho que você pode colocar menos na conta do Covas e mais na conta do Dória, pelo que me parece, né? Então, assim, o PSDB também tem um bom desafio para fazer ali, antes de pleitear ou pelejar com o DEM uma indicação, né, para concorrer à presidência. E aí, a gente já consegue até casar com uma pergunta que a gente recebeu algumas, eu vou buscar organizar dentro do contexto que vocês estão falando, mas é justamente o que a gente pode esperar das novas composições nas câmaras municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro,
Então, o Léo já trouxe alguns elementos para a gente de São Paulo, né, Léo? Então, acho que vale a gente falar um pouquinho mais sobre isso e também trazer quais são os principais insights que a gente teve do Rio de Janeiro. Acho que no Rio de Janeiro a gente tem o maior exemplo daquilo tudo que a gente já vem falando nas outras análises, que é de fato a velha política. Por mais que o Crivella tenha mais chances do que o Bruno Covas, na Câmara do Rio a gente já não tem um cenário tão diferente quanto na Câmara de São Paulo. Então, a Câmara do Rio a gente não tem tantas mudanças e não vai ter uma mudança tão drástica quanto em São Paulo. A Câmara do Rio ela tem um caráter muito mais estável que a Câmara de São Paulo. Porque acho que a grande diferença de Rio para São Paulo é que, se a gente for comparar o estado com a capital, em São Paulo a capital é muito mais ativa, a Câmara de São Paulo é muito mais ativa do que a Assembleia. No Rio, a Assembleia é muito mais ativa que a Câmara. A Assembleia é muito, muito, muito mais ativa. Então, assim, a Câmara costuma funcionar muito bem com o governo que se apresenta. O nível de governabilidade do município é sempre muito grande. Então, acho que, independente de quem ganhar, seja Crivella, seja Eduardo Paes, a gente não vai perceber tanta disparidade entre a Câmara que foi formada e o governo. Já em São Paulo, dependendo de quem ganhar, a gente já pode perceber certas rusgas entre a Câmara e o novo prefeito. Então, numa eventual vitória do Guilherme Boulos, vai ser um grande desafio para ele lidar bem com a Câmara dos Vereadores de São Paulo. A gente teve uma quantidade nova de vereadores, mas a gente tem velhos nomes que são bem importantes dentro da Câmara de São Paulo, e são nomes que são muito bem articulados. Então, acho que a maior característica da Câmara de São Paulo é que os parlamentares de lá, eles estão muito além dos seus partidos. Então, é até difícil você conseguir olhar para um parlamentar e identificar pela fala dele ou por como ele se comporta de que partido ele faz parte. Porque eles são muito políticos e eles se comportam muito de acordo com a necessidade que eles têm naquele momento ou a necessidade do público que os elegeu. E isso é muito interessante, é uma característica muito própria da Câmara. Eles são muito defensores daqueles que os elegeram de fato. Então, vai ser um grande desafio para o Guilherme Boulos, caso ele seja eleito, enquanto que o Bruno Covas já consegue lidar muito bem. Ele teve a vantagem de que nos 2 últimos anos o presidente da Câmara de São Paulo era o Eduardo Tuma, e o Eduardo Tuma ele é do PSDB, então o PSDB tinha o domínio da Câmara, e o Eduardo Tuma foi um presidente que soube levar muito bem todos os partidos e todos os parlamentares. Então, agora, com o fim do mandato do Eduardo Tuma também, a decisão de quem será o próximo presidente da Câmara de São Paulo vai ser determinante para a gente saber como vai ser o quão governável vai ser para o prefeito. E aí, como a gente já está batendo aqui 40 minutos, né, de conversa, eu queria pedir para vocês trazerem para a gente também alguns destaques das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, próprio Sul. O Leonardo já trouxe alguns pontos. Vocês começassem a trazer esses destaques para a gente mais regionais também, para que os nossos ouvintes terem uma noção melhor de como é que foram essas eleições no restante do país. Olha, olhando para o Sul, né, a gente tem o Jean Loureiro, que é candidato a cacique em Santa Catarina, né, lembrando que o Estado ficou meio órfão depois da morte do senador Eduardo Silveira, né, então o Jean Loureiro teve uma vitória avassaladora e é candidato a cacique do Estado, candidato ao governo do Estado em 2022. No caso de Porto Alegre, a gente já falou um pouquinho, né? Eu tenho a impressão que a Manuela não vai ser dessa vez.
No caso de Curitiba, é uma opção super conservadora, né, que o Greca é da escola de urbanistas do Jaime Lerner, então, na verdade, Curitiba está optando por uma coisa que sempre optou, né? Ela gosta muito de políticos ligados ao antigo prefeito Jaime Lerner. No Nordeste, para mim, o destaque é o candidato do ACM Neto sendo eleito da maneira que foi em Salvador, né? O Rui Costa não conseguiu construir uma candidatura competitiva em Salvador. Para ele era muito importante. O Rui Costa tem pretensões nacionais. Foi o único político do PT até hoje a dizer assim, olha, talvez seja errado a gente ficar marchando com o Lula até o fim do mundo, né? Talvez seja necessário a gente pensar em outras candidaturas. Acho que o Rui Costa aposta muito em Feira de Santana, né, para poder fazer uma contraposição ali ao ACM Neto em Salvador. Agora, é engraçado, né? O DEM teve um bom desempenho, um belo desempenho, mas ele também tem um belo desafio, né? Porque a ACM Neto fica sem mandato no final do ano e o Rodrigo Maia também. Então, o DEM vai ficar sem palanques nacionais por 2 anos. Né? Não é simples, vai ter um palanque estadual de Goiás, né? Mas vai ficar sem palanques nacionais. É importante levar isso em conta. Fortaleza, provavelmente o candidato dos Gomes vai ganhar, né? O Sarto. Ele deve contar com a eleitora, que é a Luiziane Lins, que fez 20% ali, deve decidir a eleição em favor do Sarto. E a gente tem que ver o Helder Barbalho, seu candidato, né, seu primo, não foi nem para o segundo turno, fez 10% de votos, então isso foi um desempenho ruim para ele. E Recife, né? Recife, que eles podiam trocar o segundo turno por um almoço de domingo, né? Resolver a eleição. Agora, ali, se o PSB perder, eu acho que o nosso amigo presidente nacional, Carlos Siqueira, que dirige o partido com mãos de ferro, né? E que sempre privilegiou o projeto regional lá em Pernambuco, ele vai enfrentar um questionamento grande. O partido já sofreu uma queda muito efetiva, né, no número de prefeituras, e se perder Recife, vai ficar sem palanque. Né? Ou seja, um partido que começou 2018 com o governo de São Paulo, né, com barba, cabelo e bigode em Pernambuco, vai ter dificuldade. Né? Acho que o Mendonça Filho fez um bom papel lá na eleição. É muito difícil para ele ali lutar contra o clã, mas fez um bom papel. E agora, se Pernambuco perder, se o PSB perder no Recife, eu acho que o PSB vai ter que enfrentar alguns questionamentos internos. No Rio, o Crivella teve um desempenho bem mais digno, né, do que se dizia. As pesquisas estavam falando de 12% e acabou tendo 20%, então conseguiu um desempenho digno, conseguiu ir para o segundo turno, isso para ele é positivo. Mas, assim, me parece que o que me chamou a atenção, né, os destaques... sim, Flávio Dino, né, o principal opositor. O Eduardo Braide, embora tenha nascido de uma grande composição de apoio que o Flávio Dino conseguiu costurar lá, o Braide é um dos mais oposicionistas. Né? Então, eu acho que é um desafio para o Dino, que está tentando se cacifar, né, para um voo nacional. Acho que, embora o Dino também tente construir uma narrativa de vitória, eu acho que foi uma questão mais difícil para ele. Não, excelente. A gente tem uma pergunta aqui. Léo, eu acho que só o seu áudio, tá? A gente tem uma pergunta aqui também, que aí já é levando um pouco mais, né, para os reflexos a nível nacional, da Patrícia Xavier. Ela pergunta para a gente, então o próprio legislativo irá implodir o que chamamos hoje de presidencialismo de coalizão?
Devido à pulverização dos partidos e à dificuldade de maiorias, seria cada vez mais difícil agradar a todos, e então o presidente acabaria desistindo das alianças? Como é que o presidente Jair Bolsonaro ele deve reagir agora, né? Qual que é a expectativa da reação dele e quais seriam os principais pontos que ele deveria observar já mirando 2020? Olha, Patrícia é uma espectadora fiel aqui nossa, uma pessoa talentosíssima, né? Fez um grande trabalho lá na Embraer, teve na Abrace também, e ela sempre faz perguntas muito boas. Olha, é curioso, né? Vamos olhar para o Bolsonaro agora e perguntar assim, Bolsonaro, qual é a lição que você tirou disso aí? Né? Qual é a lição que você tirou dos Estados Unidos? Você precisa manter aquele discurso raiz ou você precisa pensar mais na moderação, na construção de um governo moderado? Ele precisa responder isso. O Felipe Martins, naquele tweet que a gente já comentou, ele está passando o recibo de que os radicais, o pessoal mais à direita, mais ideológico, está ficando de escanteio. Né? Então, ele está caminhando nesse sentido. E acho que a composição está muito bem costurada. Né? As pesquisas que a gente faz com o Congresso, que os nossos clientes acessam todos os meses, e a gente faz parceria com a Necto Investimentos, a gente tem excelentes notas. Né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ele caminha para um adensamento da relação dele com o Centrão. Agora, o que Patrícia provavelmente está colocando é o seguinte, olha, houve uma grande fragmentação. A Letícia abriu a fala dela, e foi o texto que ela fez do nosso documento que a gente mandou ontem, onde ela diz assim, o grande recado que as urnas deram para o Brasil não existe dominação partidária. O Brasil ficou muito fragmentado, aumentou muito o grau de fragmentação. E em grande medida pelo avanço de legendas novas, como Avante, Patriotas, o próprio PSL, que avançou aí em cima disso tudo. Então, assim, essa fragmentação vai inviabilizar o presidencialismo de coalizão, e aí eu acho que isso nos leva para uma escolha que nós vamos ter que fazer. Tá? E acho que os partidos vão colocar isso na hora certa. É o seguinte, se a gente mantiver a regra cláusula de barreiras mais fim de coligações, o que a gente vai assistir é uma reforma partidária muito forte, cheia de fusões e incorporações. Se a gente mantiver essa regra, a gente vai ter, em 2022, no máximo 14 partidos dentro da Câmara dos Deputados. No máximo. Essa regra, que foi criada lá em 2015 pelo Eduardo Cunha, quer dizer, criada não, né? Criada, eu digo assim, ele promoveu essa regra, a gente vai ter, em 2022, 15 partidos, 14 partidos no máximo. Tá? Partidos com menos de 30 deputados federais já ficam ali no limite, né, para atingir ou não cláusula de barreiras. Então é preciso olhar isso. Agora, existe uma outra opção. Qual é? É você mudar o sistema eleitoral e partir para um sistema eleitoral distrital, ou distritão, que eu acho que tem chance. Que basicamente seria o quê? Com esse sistema de fim de coligações e financiamento público, os partidos são obrigados a pagar a campanha de um número extremamente grande de candidatos. Você pressiona muito a tesouraria dos partidos, porque eles precisam lançar muitos prefeitos, eles vão precisar lançar muitos candidatos a deputado federal, vão precisar lançar candidatos ao Senado, vão precisar lançar candidatos a governador para puxar o proporcional. Então, vai pressionar muito a tesouraria dos partidos. E aí, qual é a maneira de você fazer uma reforma política para preservar a tesouraria? Você cria o distritão. E aí, qual é o distritão? Basicamente, você faz um lançamento de candidaturas, o que tiver mais voto vai. E aí, por exemplo, você pega um republicano, pega um DEM, pega um PSL, pega, enfim, um MDB, ao invés deles lançarem 40 candidatos para deputado, né, ou pega São Paulo,
lançar uma lista de mais de 100 candidatos para deputado federal, eles vão lançar 6 caras, vão lançar 7 caras, e vão concentrar todos os recursos dele nesses 6 ou 7 caras, porque aí vão ser campanhas majoritárias. Eu acho que, se a tesouraria fala, a tesouraria vai levar o Brasil a acabar com o sistema proporcional. Acabar com o sistema proporcional, porque ele é muito caro para as tesourarias, né? Então, eu acho que a gente tem 2 caminhos aí. Ou a gente vai manter e a gente vai caminhar para uma redução drástica do número de partidos, porque eles que vão conseguir sobreviver, 13, 14, e olhe lá, ou a gente vai caminhar para um distritão, que é o que as tesourarias dos partidos hoje indicam, para você ter só eleições majoritárias. E mesmo assim, os partidos pequenos eles vão sofrer, porque não pode ter um campeão de voto, 2 campeões de voto e tal, mas a gente sabe que eleições majoritárias não é todo mundo que consegue lançar candidato, né? Eleição para o Senado, eleição para prefeito, é muito difícil lançar. Então, assim, a gente está, por isso que nos textos, a gente já mandou isso para os clientes em uma outra oportunidade, essa eleição de 2020 foi uma eleição de transição, né? Ou a gente vai partir para uma grande reforma do sistema partidário, ou a gente vai acabar com o sistema proporcional. Você pode ter certeza que um desses 2 caminhos a gente vai tomar para 2022. E aí, já caminhando para o encerramento, né, a gente recebeu mais uma pergunta que a gente está contando também com a presença do Rafael Favetti. Favetti, obrigada pela sua audiência, também super qualificada. O Favetti está falando justamente sobre um tema pelo qual a gente já conversou um pouquinho hoje, né, que foi, a gente teve, por um lado, o Jair Bolsonaro comemorando a derrota da esquerda nas eleições, por outro lado, a gente teve a própria Carla Zambelli perguntando o que tinha acontecido com os conservadores, a gente teve algumas pessoas da assessoria colocando isso já de uma outra forma. Essa falta de coordenação entre a base, que é uma base bolsonarista, ela se dá também pela falta de partido? Léo, acho que... Pode seguir, Letícia. Desculpa. Acho que antes da gente responder isso, é importante a gente pegar o contexto da fala da Carla Zambelli também. Porque o Léo já falou um pouco sobre a fala dos conservadores, que a gente colocou mais cedo, que pode ter sido uma fala equivocada, mas a Zambelli trouxe esse questionamento de onde estão os conservadores depois da derrota das pessoas da família dela nessas eleições. Então, o pai, o irmão e o cunhado, ou a cunhada dela, se candidataram na cidade dela, acho que é Mariporã, e aí, depois da derrota deles, que ela até questionou sobre a legalidade das eleições, etc., ela questionou onde estariam os conservadores e por que eles não votaram na família dela, porque ela esperava que os conservadores apoiassem a família dela e apoiassem os candidatos que ela estava colocando para que eles ganhassem, e ela não teve esse apoiamento. Então, acho que muito mais do que a gente se perguntar sobre o bate-cabeça dos bolsonaristas, acho que isso foi mais um teste para outra bolsonarista, foi um teste de força para Carla Zambelli, assim como foi para Joyce em São Paulo, e a Carla não passou, e ela só não reagiu muito bem no Twitter. Então, acho que não é tanto uma questão partidária, não vejo o Bolsonaro como derrotado, pelo contrário, acho que por várias questões ele pode sair fortalecido, vai depender de como ele vai levar a diminuição da esquerda em seu favor e várias outras questões, a sua aproximação com as legendas de centro e etc. Então, ele pode usar muitos fatores dessa eleição municipal em seu favor para 2022. Então, ele pode sim ser vitorioso, ele tem a faca e o queijo na mão. Depende muito do que ele vai fazer com isso. Essa informação sobre a família da Carla Zambelli é central, porque, ou seja, ela tem um problema ali que não é tanto dos conservadores, né?
Esses são esses vícios, né, da política brasileira, onde a família é mais importante que o partido, né? É incrível isso. Agora, primeiro assim, deixa eu saudar o Favete, que é um analista brilhante, muito nos honra a presença dele aqui, é o principal analista de Brasília hoje para o mercado financeiro, e um grande parceiro da Vector, né? Então, um grande abraço ao Favete. Bom, eu acho que o Bolsonaro criou a própria armadilha, né? Ele poderia passar muito tranquilamente por essa eleição, né? Desconstruir o PSL para o pessoal não ficar fazendo análise. Quer dizer, saiu do PSL para o pessoal não ficar fazendo análise. O Bolsonaro ganhou, perdeu, né? E aí, na última hora, decide entrar de uma maneira imprudente, diria até irresponsável, num monte de candidaturas para prefeito, candidaturas super difíceis, complicadas, candidatura de vereador, né, que a gente não sabe como funciona. Então, ele criou essa armadilha para ele, né? Porque, senão, segunda-feira, olha que prato cheio o Bolsonaro teria. Ia comemorar o avanço do Centrão, né, dizendo assim, opa, olha os nossos aliados aqui, tá vendo como é bom estar com a gente? Olha aí, né, a turma se dando bem. Ia comemorar o recuo das esquerdas, não é? Ia comemorar o recuo do PSDB. Ou seja, tudo o que o Bolsonaro podia sonhar. Mas teve o problema de ter criado uma armadilha para si mesmo. Então, foi muito imprudente, né? Talvez tenha sido impulsivo, talvez quisesse testar a própria varinha mágica, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que ele descobriu pelo lado mais pesado, embora eu acho que esses resultados não tenham nada a ver com ele. Esses resultados foram ali pela lógica local, né? Em última instância, ele pode dizer, não, eu tirei o Crivella de 12 e coloquei em 20, né? Enfim, mas acho que eu acho que o que o Bolsonaro descobriu é que ele ainda não é capaz de transformar chumbo em ouro, né? Que é o sonho de todo político, né? Ele ainda não chegou nesse ponto. Teve um problema entre a cadeira e o computador e eu tentando tirar do mudo, gente. Eu queria, então, só agradecê-los. Não sei se vocês gostariam de fazer mais alguma consideração final. Talvez, se vocês quisessem dar uma palhinha para a gente do que vocês acham que vai acontecer nesse segundo turno. Então, acho que seria uma boa forma da gente encerrar. Bom, como eu disse, né, no webinar, a pessoa mais importante é quem encerra. Então, eu vou deixar a Letícia encerrar a nossa conversa. Veja, eu acho que o PT conseguiu bons 15 segundos turnos. Acho que ele pode reverter um pouco da narrativa dele no final. Tá? Então, é importante observar. Eu não tenho certeza se o pessoal quer ganhar essa eleição em São Paulo, mas se ele vencer, vai ter que recorrer ao PT, porque o pessoal não tem quadros para governar São Paulo, né? Então, vai ter que recorrer, não tem jeito. Eu acho que esse é um destaque. E acho que o governo agora tem que correr muito com a agenda econômica no Congresso. Ele tem pouquíssimo tempo. Existe um exercício de liderança. E já ensinava, né, o velho Renan Calheiros, né, se você quer que a imprensa fale de outra coisa que não seja, né, aquela notícia negativa a você, e aí uma notícia negativa que o próprio Bolsonaro criou contra ele, a gente já colocou isso, você precisa dar agenda para a imprensa. Então, precisa botar o Congresso para funcionar, né? Eu acho que o Bolsonaro pagou um preço dizendo assim, não, eu não vou tentar votar a agenda econômica impopular nenhuma nesse período. Ele aceitou estender o auxílio emergencial para favorecer os incumbentes, para favorecer aqueles que estavam tentando a reeleição. Conseguiu, né, o índice de reeleição embicou lá para cima, o Centrão cresceu, agora é hora dos partidos darem o troco, né? Troco no sentido positivo, né?
é a hora de enfrentar os temas econômicos, sem os quais o Brasil corre um problema de insolvência em 2021. A nossa agenda é muito grave. Nossa agenda é muito grave. Então, está na hora de priorizar. E, por último, só lembrar e ver, né, assim, se a gente exige equilíbrio das coisas, tem que ver como é que a imprensa vai tratar essa decisão do Dória de adiar uma quarentena mais pesada em São Paulo para depois do segundo turno, né? Dória foi um daqueles líderes, né, que forçou muito a barra para dizer assim, não, a política não pode sobrepor a saúde. E a gente... É bom observar como é que ele vai tratar isso aí, né? É importante observar isso. Então, mas é isso, a gente vai acompanhar o segundo turno, a equipe da Letícia lidera aí a construção de 2 materiais muito legais sobre eleições, que a gente vai lançar essa semana, no próximo, e depois a cobertura especial do segundo turno, e convidar os amigos, né, a estarem com a gente para fazer essa análise, porque fazer análise junto sempre é melhor. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite de novo para estar aqui. Espero estar com vocês de novo em outras oportunidades. Então, tchau. Pessoal, só agradecer todo mundo. A nossa audiência praticamente se manteve desde o início também, então agradecer a presença de todos, o envio das perguntas. Aquelas que a gente não conseguiu encaixar durante a nossa fala, a gente vai buscar responder diretamente, então já estava olhando o nome de vocês aqui para pegar e-mail, tudo direitinho. Mas muito obrigada pela presença e a gente se vê na semana que vem. Provavelmente estamos analisando ainda se será um webinar aberto ou fechado aos clientes, mas em sendo aberto, a gente manda o convite nos grupos, posta nas nossas redes sociais e todo esse costume que a gente já tem. Gente, obrigada e até uma próxima. Boa tarde. Mari, e lembrando que vai virar um podcast, né? Exatamente. Na verdade, vai ser o nosso piloto. Vamos testar, né? Como vai sair. Mas sim, a conta no Spotify já está criada, gente. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.